Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Elaine Travisanuto, realizada em 1º de abril de 2025. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, bem, você? Tudo certo. Elaine, você poderia fazer a sua autodescrição, por gentileza? Claro, sou uma mulher branca, de cabelos loiros, estou vestindo uma blusa preta e uma calça laranja. Perfeito. Elaine, a gente vai começar a nossa conversa agora. O primeiro bloco é sobre a sua história e a segunda parte a gente pergunta um pouco mais sobre a sua carreira, sobre a sua experiência profissional, tá bem? Ok. Então, Elaine, onde você nasceu? Eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo, que chama Taquaritinga, que fica próximo de Ribeirão Preto, Araraquara. Como era composta a sua família? Eu sou a irmã do meio, tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, obviamente, e meus pais. E como foi a sua formação escolar? Onde você estudou? Depois você fez ensino médio ou fez ensino técnico, sua graduação? Conta pra gente. Tá. Eu estudei em Taquaritinga, que é essa cidade do interior, até o ensino médio. Daí eu fui fazer faculdade em Ciência da Computação em Bauru, na Unesp de Bauru. Após essa faculdade, eu vim para São Paulo, trabalhei um pouquinho no interior, vim para São Paulo trabalhar. E depois aqui em São Paulo, eu fiz 2 especializações. Uma de gestão de projetos e um MBA de gestão empresarial, na FIA. Bacana. E sempre foi a sua opção fazer a graduação nessa área? Sempre. Eu nunca mudei o meu foco desde a faculdade. Só a gestão, o MBA, que tinha a ver com gestão empresarial, que dava uma visão um pouco mais ampla, porque eu já estava na carreira de gestão, né, dentro de tecnologia. E já tinha alguém próximo, alguém da sua família que já atuava no mercado de capitais? Não, ninguém. Você foi a pioneira. Eu fui a pioneira. Então, direcionando aqui as perguntas mais para o seu contexto profissional, como foi essa sua entrada no mercado de capitais? Como você chegou? Bom, logo no início da minha carreira, eu trabalhei numa empresa exportadora de suco de laranja. E quando eu resolvi vir para São Paulo, eu me inseri no mercado financeiro, né? Então, eu trabalhei numa empresa fora do mercado financeiro, mas depois eu fiz toda a minha jornada no segmento financeiro, né? Em determinado momento, eu tive uma oportunidade de vir trabalhar na CETIP, e era uma oportunidade muito legal, né? Era um mundo que eu não conhecia, apesar de sempre atuar no mercado financeiro. E até que eu fui convidada, aceitei a proposta e vim para a CETIP. Fiquei 1 ano em CETIP e agora já estou quase há 9 na V3. Então, eu comecei assim, né? Por causa do mercado financeiro, meu conhecimento, meu background em mercado financeiro, eu acabei chegando na CETIP. Então, o mercado financeiro já tinha te preparado, de certa maneira, para você começar na Exatamente. CETIP. Eu acho que foi bem importante, inclusive, meu background, tanto tecnológico quanto de conhecimento de negócio, para ter aparecido essa proposta de CETIP. E você falou que já está há 9 anos aqui, mas sobre as outras empresas, quais cargos você ocupou? Quais eram as suas principais responsabilidades? Como foi antes de chegar na CETIP? Quando eu estava no interior ainda, eu trabalhei numa empresa exportadora de suco de laranja. Comecei como analista 1. E saí de lá 1 ano depois para uma proposta bem interessante aqui em São Paulo. Trabalhei numa empresa que tinha um RP comercial. Dali eu trabalhei, saí de analista 1, fui para analista sênior. E por conta do trabalho nessa empresa, eu fui chamada, por causa do meu background tecnológico, o que eu tinha aprendido, o que eu tinha estudado enquanto eu estava nessa empresa, fui chamada para trabalhar na TecBan, tecnologia bancária, que é quem faz a rede de caixas 24 horas. E fui convidada e entrei lá como analista, né? Lá, o que eu fazia? Eu trabalhava como engenheira de software, então eu desenvolvia softwares para toda a parte de background dos caixas eletrônicos e depois para o próprio caixa eletrônico e tal. Dentro dessa empresa eu fiquei 16 anos e passei por várias áreas e tive ali minha promoção a coordenadora, depois gerente, saí de lá como gerente executiva. E fiquei 16 anos. Então, lá, eu atuei muito em sistemas core, missão crítica. Era um ambiente bastante tenso também, né? Tenso no sentido de crítico mesmo, né? Porque a gente trabalhava com sistemas online, em real time e tal. Daí eu saí de lá com uma proposta para ir trabalhar na Serasa Experian.
e fiquei 3 anos na Serasa. Na Serasa eu passei por muitas áreas de tecnologia, então arquitetura corporativa, governança de TI, quality assurance, várias áreas de tecnologia e engenharia de software, né? Sempre engenharia de software sendo meu carro-chefe na minha carreira. Na Serasa, eu pude participar de muitos projetos de transformação organizacional, que eu gosto bastante também, mudança cultural, até que chegou a proposta da CETIP. E eu vim para a CETIP como já superintendente de tecnologia para tocar o negócio de financiamentos, né, lá na unidade de infraestrutura de financiamentos. Depois de 5 anos, eu fui convidada para tocar a área de governança de TI, junto com o Nardoni, toquei essa área de governança por 2 anos, até que no final de 22, Nardoni, a empresa, me deu essa oportunidade de tocar várias áreas de negócio, como engenharia de software, né? Então, a gente tem aqui, desde Tesouro Direto, passando por financiamentos, várias áreas, Banco B3, várias áreas de negócio. E aí, eu fui promovida a diretora em 2023, e agora eu tenho todas essas áreas sob minha gestão de engenharia de software. E aí, todas dessas áreas, desses momentos, você podia compartilhar assim, com a gente os principais desafios da sua carreira dentro do setor de tecnologia, assim, elencar alguns exemplos. Teve projetos bem desafiadores por exigir tecnologias não maduras, mas que pareciam que só essas tecnologias poderiam resolver algum tipo de problema, né? Então, eu tive desafios desde na TechBand, como é que você melhorava a jornada, a experiência do cliente nos caixas eletrônicos com uma tecnologia que não permitia muita coisa. A gente teve que recriar formas de fazer, pensando em look and feel do cliente e tal. Quando eu estive na Serasa, a gente tinha que trazer tecnologias, tropicalizar plataformas que a Experian usava no mundo todo, tinha que tropicalizar para o Brasil, e aí tinha os desafios de como é que essa tecnologia está no Brasil, qual a maturidade, como é que é o negócio, né? Porque lembrando que o nosso negócio financeiro no Brasil tem algumas diferenças grandes para o mercado mundial, né? Então, essa tropicalização nem sempre era simples de fazer. E lá teve um grande desafio também de dados, né? A Serasa passava por um momento importante de reestruturação de dados, cadastro positivo, foi um momento bastante legal nessa parte, e a gente se desafiava de como é que a gente entregava dado, como é que a gente melhorava a qualidade do dado, enfim. Aqui na B3, hoje eu estou passando por um desafio tecnológico importante, que a gente está para desligar o mainframe da unidade de financiamentos, que é um projeto tecnológico muito legal, que a gente não só fez um downsizing, mas a gente mudou a jornada do cliente, a experiência do cliente. Aqui na B3, a gente está transformando a jornada de UX, que também é uma área que está comigo, que é como é que a gente lida com a experiência do cliente. Então, qual é a tecnologia, como é que a gente ajuda, como é que a gente olha para toda a jornada. A gente vai entrar numa transformação de Tesouro Direto, agora de plataforma também, que tem muito a ver com o negócio, que é levar o negócio para 24/7, que é um desejo, né, aí do mercado. Então, o que é legal é que quando eu olho para minha carreira, sempre houve um desafio tecnológico novo. Como é que você responde, como é que a tecnologia suporta o negócio para que o negócio seja alavancado, né? Nunca a tecnologia pela tecnologia, sempre a tecnologia para alavancar o negócio. Então, a escolha da tecnologia, a sustentação da tecnologia, como é que o time está preparado para atender essa tecnologia, a desenvolver e tal. Então, eu acho que esses desafios são constantes, acho que não só na minha carreira, mas acho que das pessoas de tecnologia que lideram tecnologia, né? Então, quando a gente olha para os principais desafios, eu traço essa linha comum entre eles, né? Como é que eu descubro a melhor tecnologia, que seja acessível, que seja escalável, que permita a sustentação e a alavancagem do negócio e que o time seja preparado, esteja pronto para conseguir atingir os objetivos, né? Então, acho que esses são os maiores desafios que eu encontrei. Ótimo. E aí, a gente queria saber sobre a participação feminina, porque a gente pensa nesse universo da tecnologia e associa muito aos homens, né?
Como que era a participação das mulheres no seu ambiente de trabalho, quando você iniciou? E como você sente as mudanças das representatividades ao longo do tempo? Atualmente você trabalha numa equipe com bastante mulheres. Eu brinco que eu sou de uma turma de faculdade que é uma exceção à regra. Nós éramos de 30% a 40% de mulheres numa turma. E até hoje esse número surpreende as pessoas, porque ainda é muito mais masculino do que feminino as turmas de tecnologia. Eu tive essa sorte de pegar uma turma mais equilibrada. Quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente era muita exceção. Eu me lembro que no meu primeiro emprego, acho que o time era umas 40 pessoas, nós éramos em 3 mulheres. Depois, no meu segundo emprego, na segunda empresa que eu trabalhei, eu acho que teve um equilíbrio melhor, mas também era sempre assim. Isso desperta na gente um desafio importante, que é como é que eu faço parte desse ambiente e continuo sendo eu mesma. Quando eu entrei, eu me lembro que a gente até se vestia diferente, para fazer parte do ambiente, para estar o quanto mais integrada ao ambiente melhor. Hoje em dia, as coisas já estão muito diferentes disso. Primeiro que a gente fala muito disso hoje em dia, né? Isso já é pauta de várias conversas. As empresas têm metas hoje, a própria B3 tem meta, né, de mulheres e de mulheres na liderança. Não só para tecnologia, mas em tecnologia é um desafio. A gente ainda vê poucas mulheres se formando em tecnologia, por isso até que a B3 tem vários planos, projetos para isso, né? Então a gente tem a Manas da Tech, que é um programa de estágio só para mulheres, vagas afirmativas, desenvolvimento das pessoas, tem mentoria para mulheres, porque ainda tem pouca mulher no mercado, mas tem. E eu sempre falo também que um dos segredos de você ficar num ambiente muito diferente do seu, né, da sua origem, assim, é ter uma rede de apoio, né? Se você tiver uma rede de apoio profissional e pessoal, é o melhor dos mundos. Mas quantas vezes eu me peguei em situações, assim, de me sentir muito mal com alguma coisa que estava acontecendo e não saber o que fazer e recorrer a alguém que trabalhava comigo, que eu confiava, falava, por favor, o que você acha disso? E a pessoa me ajudava a tomar uma decisão, a me orientar, a me acalmar, inclusive, né? Então, esse mundo ainda é muito masculino, o mercado financeiro é muito masculino, tecnologia é muito masculina, né? Hoje, no meu time, a gente busca sempre esse equilíbrio, estamos cada vez melhor, acho que no geral, na B3, no geral de tecnologia. Por enquanto, eu ainda sou a única diretora mulher de tecnologia, mas eu vejo que em curto prazo a gente deve resolver isso, porque a gente está preparando as mulheres, a gente está incentivando as mulheres, né? Inclusive, eu acho que essa é uma das minhas missões hoje em dia, é me expor a esse tipo de conversa para mostrar, né? Eu tô aqui, ó, todo mundo pode chegar aqui, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Então a gente tem um cenário positivo. Positivo, super positivo. Falta muito ainda, mas super positivo. E aí, voltando um pouquinho para sua história na CETIP, a gente queria saber como foi para você o processo de fusão com a BMF Bovespa. O que você sentiu? Como foi esse momento? Eu tinha 1 ano de CETIP, né, quando o negócio foi fechado. Você sabe que foi um momento bem interessante, né, porque eu não conhecia, nunca tinha trabalhado na BMF Bovespa, nem no mercado, né, de bolsa, enfim. E foi uma oportunidade de aprendizado. Eu tinha um guru, não é guru a melhor palavra, né? Eu tinha um mentor que dizia, abrace a mudança. Nade a favor da mudança, a não ser que ela fira seus valores. Se não nade em favor da mudança, abrace, faça acontecer a mudança. E naquele momento, isso me vinha muito na cabeça. Então foi um momento que a gente abriu mão de coisas, todo mundo, ao mesmo tempo assumiu coisas novas, e a gente pôde construir a empresa juntos, né? Eu tive o prazer de trabalhar no grupo de cultura desde que ele foi montado, naquele momento. Então, assim, quando a gente trabalha com a cultura,
desenvolvendo a cultura, olhando a cultura anterior, as duas culturas anteriores, para onde a gente quer ir, vamos definir qual é a cultura que a gente quer, ok, como é que a gente faz para chegar lá? Então, foi muito interessante. E quando eu olho para trás hoje e vejo onde a gente está, cara, é muito legal, porque eu falo, meu, nós chegamos, né? Era essa cultura que a gente queria. E, o próprio processo de fusão, eu acho que ele teve muito respeito pelas pessoas. Claro que teve gente que não gostou, claro que teve gente que foi embora, claro, né? Faz parte, inclusive, do processo, né? Então, assim, foi um processo muito bom, ansioso, todo mundo muito ansioso, óbvio, né? Como todo processo de fusão, mas eu acho que foi de muito aprendizado. Foi muito rico e de desenvolvimento mesmo. A gente teve que se desenvolver para se adaptar ao que tinha de cultura, não só cultura, mas de entrega, né? Tinham sistemas que tinham nas duas empresas. O que a gente ia fazer com esses sistemas? Tinham áreas que tinham nas duas empresas. Então, foi um processo ansioso, um processo tenso, mas muito bem conduzido. Que eu aprendi muito, muito, muito. E aí, como foi isso no impacto, assim, na área da tecnologia? Vocês integraram sistemas? Boa pergunta. A gente teve vários cenários, né? Teve cenários em que a gente teve que desligar um sistema e deixar só o outro. Teve cenário, e para isso acontecer, claro que o objetivo era não impactar os clientes, né? Porque isso era uma coisa nossa, não dos clientes. Então, a gente fez um trabalho importante de não impactar cliente, quer dizer, impactar o mínimo possível. Então, a gente teve que desligar o sistema. A gente teve que consolidar o sistema num só. Para que eu estou usando esses dois, né? Como é que eles se complementam? Tá, então vamos integrar, né? Vamos migrar de um para o outro. E a gente conseguiu, inclusive, alavancar negócios, porque o que um tinha, o outro tinha, porque a fusão foi uma fusão de escopo, né? Então, sendo de escopo, é porque uma empresa tinha melhor alguma coisa e a outra empresa tinha melhor outra coisa. Então, foi uma agregação de escopo, né? E então, em tecnologia, a gente passou por tudo isso. A gente teve que trocar nome de site, né? Tirar CETIP, tirar BVMF Bovespa e colocar B3. Então, o impacto em tecnologia foi grande, assim. Mas a gente fez um roadmap e a gente foi construindo e a gente foi fazendo roadmap, né? Coisas mais urgentes, coisas menos urgentes e tudo bem, e por aí. Perfeito. E aí você falou um pouco sobre a cultura organizacional. E nesse processo você liderou algumas iniciativas com a sua equipe durante a fusão? Como que foi? As frentes dependiam muito do negócio, né? Tirando cultura, que todos os líderes foram chamados a ajudar a fazer a transformação cultural, né? Tinha um grupo menor que se reunia periodicamente para analisar, definir, propor. Eu tive o prazer de estar nesse grupo, a honra de estar nesse grupo, que era um trabalho muito legal, um trabalho duro, às vezes difícil, né? Porque era um conflito mesmo de cultura que havia. A gente procurava envolver os times para que os times, os líderes, conseguissem desdobrar essa cultura nova, né? Muitos workshops, muitos treinamentos, conversas, né? Muita conversa para falar de cultura, né? Mudamos a cultura. Agora é assim que a gente quer ser, né? Estamos mudando a cultura. E em termos dos times, eles foram muito impactados por projetos de tecnologia mesmo, né? Então, como é que a gente troca o logo do site tal? Como é que a gente faz para integrar esse sistema aqui que já existe aqui com esse aqui que ainda está entrando, né? Então, os times, a gente liderou vários desses tipos de projetos, de dados, de analytics, vários tipos de projetos assim, para a gente conseguir fazer a empresa rodar com a cara nova, né? Além da cultura ser nova, como é que a empresa roda com a cara nova? O cliente externo vê a empresa, né? Porque esse é sempre um foco. Como é que o nosso cliente está vendo, está gostando? Qual a experiência que ele está recebendo lá na ponta, né? Como é que a gente melhora essa experiência? Então a gente ouve cliente, a gente faz reunião com o cliente para conseguir capturar essas informações. Então, além de ser uma coisa interna, também externamente com o cliente. Sim. Muita comunicação com o cliente, né? Muita conversa, o que pode mitigar o impacto para o cliente. Claro que houve impacto, né? Um ou outro aconteceu, mas não de forma significativa,
né? Porque a gente trabalhou muito com esse objetivo também. Ao mesmo tempo que a gente mudava a cultura interna, a gente queria mitigar o impacto no cliente. Então, foi desafiador, mas foi muito bom. E aí, pensando aqui em B3 já, e nessas novas tecnologias, a gente tem escutado muito sobre inteligência artificial. Então, como que a B3 se preparou, você, a sua equipe, para receber blockchain, inteligência artificial, integrar essas operações ao atendimento ao cliente? Quando a gente fala de novas tecnologias, eu acho que o grande desafio de novas tecnologias é como é que você convive com o as-is de tudo que está acontecendo, tudo que eu tenho que entregar, tudo que eu tenho que manter, versus o que é novo, né? Onde é que o novo se integra? Onde é que o novo traz valor, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, já não há mais dúvida do poder e do quanto a inteligência artificial generativa, principalmente, ela traz de benefício para o negócio. Então, o que aconteceu, por exemplo, em 2023, quando o ChatGPT estourou? A gente começou a estudar muito rapidamente, aqui na B3, na tecnologia, a gente começou a estudar muito rapidamente e pensar como a gente aplicaria. Como é que a gente ganharia com isso? Então, a gente experimentou, e a gente sempre busca envolver o time, né? Não todo mundo, obviamente, mas uma parcela do time sempre envolvido nessas experimentações. E aí a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente fez com o IA foi acelerar o nosso processo de engenharia de software, de entrega da plataforma. Então, a gente chegou a ganhar 30%, 40% no tempo, no esforço de entregar alguma coisa, um sistema, por conta da inteligência artificial. Então, essas novas tecnologias, elas têm que servir para isso, elas têm que trazer o ganho para o negócio, para as pessoas que estão trabalhando, né? Porque, e é meio inegável que as pessoas adoram trabalhar com tecnologias novas, né? Então, aparece uma coisa de mercado que é muito legal, o time quer conhecer. Então, você tem que ali administrar um pouco de se faz sentido para o negócio, se faz sentido para o time, né? Então, blockchain, por exemplo. Blockchain, eu não tenho um case de blockchain na minha área, mas a B3 tem case de blockchain, né? E apesar do blockchain não ter estourado, igual ele estourou ontem, ele disse que ia estourar, era a expectativa, ele voltou agora. Então agora a gente tem falado mais de novo de blockchain, enfim, e é nisso. Como é que essa tecnologia agrega para o negócio e para o próprio time, e para a própria B3, né? Então tem que agregar para fora e para dentro. Quando a gente fala de IA, por exemplo, IA já está mais que firme no mercado, né? Não há mais dúvida. Então, o que a gente já faz? A gente tem treinamento, a gente tem várias ferramentas para experimentação e para uso. A gente criou uma suíte de IA da B3. Então, você entra lá, você tem várias ferramentas já que você pode usar. Então, vive tendo workshops. E o nosso desafio agora é cada vez mais levar a IA para a ponta, para o cliente final, para quem usa as nossas plataformas sentirem a IA, né? Porque a gente usou a IA muito bem para alavancar internamente. Agora a gente quer botar a IA na ponta para o nosso cliente. Já temos várias frentes fazendo isso, já estamos trabalhando em várias frentes, então acho que é isso. A gente queria saber um pouco sobre a experiência do usuário. Quais são as estratégias que a B3 tem adotado para melhorar essa experiência? Como isso funciona com a sua equipe? Como vocês estão se adaptando? A gente vem já há algum tempo falando sobre isso, né? Cada vez mais, os nossos clientes e nós, como pessoa física, a gente quer uma experiência boa. E quando a gente fala de experiência boa, não é uma tela bonita, é uma tela um sistema que funcione para as minhas necessidades. Se for bonito, melhor ainda, né? Mas assim, não adianta eu falar que eu tenho uma plataforma linda e que você tem que entrar em 5 páginas para resolver o negócio. Então, a funcionalidade, a experiência do cliente, é disso que a gente está falando. E o que a gente tem feito? A gente tem investido cada vez mais no fortalecimento da disciplina de UX, CX, UX, e no desenvolvimento de time para isso. Então, a gente criou papéis novos nas squads e nas cadeias de valor para que a gente tenha esse fortalecimento do papel, né, de uma pessoa que pensa nisso, a pessoa pensa na experiência do cliente. Então, a gente tem feito cada vez mais acesso aos clientes para entender, né, o que está acontecendo, como é que eles
ou via pesquisa, ou via conversas, né? A gente pega clientes, heavy user de alguma plataforma e conversa com esse cliente para entender o que é essa experiência. Então, uma prática que a gente tem feito é cada plataforma nova que a gente vai desenvolver, a gente faz um processo de discovery que envolve o cliente que vai usar essa plataforma. Veja, como são muitos clientes, né? Quando a gente fala de corretoras, quando a gente fala de bancos, são muitos clientes. Então, a gente escolhe alguns, óbvio, e a gente vai ouvir esses clientes para ver que experiência ele quer. O que faz sentido para ele? Aí, junto com o nosso conhecimento interno, a gente cria o que é essa nova plataforma em termos de experiência. E depois aí entra a tecnologia para entregar essa experiência que foi desenhada nesse processo de discovery. Então, isso tem se tornado cada vez mais forte aqui dentro. Toda plataforma nova ou alguma que vai passar por uma grande mudança, a gente faz um discovery para ajudar a gente a definir qual é essa experiência. E agora a gente criou esse papel também, que é para fortalecer o foco na experiência do cliente. Além das áreas da própria B3, como centralidade no cliente, que tem esse foco também, as áreas de RMs, que tem esse foco também, né? A B3 hoje é uma empresa de tecnologias, né? Então, eu acho que a gente não deu conta de perguntar muito sobre outras experiências que você tem na sua área. Mas aí, se você puder falar para a gente um pouco mais sobre os que vocês têm desenvolvido, o que vocês estão pensando para o futuro, quais são as tecnologias que vão nos impactar em breve? Eu acho que há um movimento importante, né, além da IA que a gente já falou tanto, há um movimento importante de componentização. É uma palavra simples para explicar, e menos técnica, para explicar isso que eu quero dizer, né? Cada vez mais os sistemas precisam ser flexíveis, adaptáveis e simples, né? Por quê? Porque a gente precisa ter agilidade. A gente precisa ter agilidade para entregar alguma coisa para o mercado, e a simplicidade ajuda muito na agilidade, né? Eu sempre brinco que se alguma coisa está muito complexa, volta e passa de novo por uma peneira, porque alguma coisa ali pode estar errado, né? Pode ser até que a solução seja complexa, mas o problema não pode estar complexo, a gente tem que entender melhor esse problema. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem muito o foco em tecnologias que nos ajudem nesse caminho, né? Tecnologias que nos deem flexibilidade, que sejam de fácil adaptação, que aguentem o nosso volume transacional, que é alto. A gente fala também de ultra baixa latência, quando a gente fala de plataformas de negociação, que é uma coisa muito específica. Então, a gente tem algumas tecnologias que estão mostrando que podem nos ajudar bastante nessa linha. Então, por exemplo, Quantum Computing é uma coisa que deve se fortalecer agora. A gente tem a própria IA, que ajuda muito a gente a entregar a experiência melhor para o cliente. A gente tem plataformas que ajudam a acelerar. Então, a gente está falando muito também de low code, plataformas de low code, que significa o quê? Que a gente pega uma plataforma para acelerar a nossa entrega, que nos ajuda a desenvolver, né? E isso, RPA, que é automação. Então, tem muitas tecnologias que são desse segmento de coisas que eu falei. Mas a gente acredita nessas, principalmente, que é o que deve fazer a nossa aceleração aqui crescer. E eu fiquei pensando muito na questão das dificuldades, assim, da área, porque a tecnologia, ela se torna obsoleta muito rápido. E aí, como que você se atualiza, assim, a todo momento para entender o que é tendência, o que não é, sabe? Como a gente se mantém atualizado com tecnologias. E tem isso, né? A tecnologia, ela tem isso, ela tem esse cuidado de você entender a tendência e entender até onde ela vai, até onde é uma tendência, até onde ela é uma coisa consolidada, e você não pode ficar para trás. Então, o que a gente costuma fazer? Eu, pelo menos, acho que a grande maioria das pessoas. Então, a gente lê bastante, a gente procura sempre estar em evento, né? E hoje em dia tem muito evento online, tem muita coisa free para as pessoas participarem. Então, a gente procura estar sempre ouvindo, e aí conversa, faz muito benchmarking, muito, para você ir vendo onde é que a tendência está de fato, né? Para você não ser pega por situações de ou ser pega de surpresa, que acho que é o pior, ou você ter investido numa coisa que não deu certo, que também é péssimo. Então, há um segredo nisso mesmo, mas eu acho que tem. A resposta é,
na minha visão, se manter atualizada com leitura, com eventos online, tem muito, conversas com pessoas, né, em fóruns, em benchmarks, e testar, experimentar. E você tem, aqui na B3, por exemplo, a gente experimenta tecnologias novas, né? Então, experimentar a tecnologia nova ajuda também a gente a entender se essa tecnologia faz sentido para nós. Pode ser que seja uma tecnologia super boa de mercado, mas faz sentido para nós. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando também, porque a gente fala muito sobre os projetos que deram certo, né? Os casos de sucesso, mas eu imagino que na sua área tem muita tentativa e erro também, né? E aí tem essa oportunidade de desenvolvimento, então, para vocês testarem, para vocês levarem para o mercado, ver qual é a reação. Exato. A gente tem trabalhado muito com MVPs, né? Então, o que faz sentido a gente experimentar no mercado? Vamos experimentar isso aqui, ver se funciona? E esse é um segredo, né? A gente tem falado de jet ski aqui, por exemplo. Vamos experimentar, vamos construir um jet ski, que é uma coisinha pequenininha, que a gente experimenta rápido, e se for o caso, a gente devolve. Então, assim, não, o negócio é bom. Então, vamos investir mais dinheiro e vamos transformar numa coisa grande. Hoje tem essa característica da B3, que é a questão da centralidade no cliente e tal, né? Como era feito esse modelo de negócio antes de ter a centralidade no cliente? Porque a gente pega essa experiência, né? Então, a gente sabe as coisas que estão sendo desenvolvidas, você já trouxe aqui pra gente, mas como era isso antes? No geral, não é só na B3, né? No geral, a gente fazia essa análise de experiência do cliente com o time interno. Então, a gente usava nosso conhecimento, né? Não é só a gente, é o mercado que fazia isso. Era a metodologia que se usava, a gente olhava para dentro, perguntava aqui dentro, o que o cliente quer? O que é melhor para o cliente? Vamos escrever quais são os requisitos, tal. Muitas e muitas vezes a gente lançava um produto que o cliente não queria. Não era exatamente aquilo que ele precisava. E não é B3, é mercado. Então, eu vi casos assim, que a gente soltou um produto achando que ia arrebentar o produto, e o produto não pegou. Depois nós desligamos o produto. Nós investimos dinheiro, investimos tempo de pessoas, e jogamos o produto fora. E isso que mudou, que foi relevante. Agora a gente pergunta para fora, além de perguntar para dentro. Escolhe os clientes mais representativos e pergunta para esse cliente, o que você espera desse produto? Para que esse produto vai te agregar? O que ele tem que fazer de diferente? Então, essa é a grande mudança, né? A gente deixa de olhar só para dentro e olha para fora. Elaine, então você podia compartilhar para a gente alguma experiência, um projeto específico que é marcante, que te deixa orgulhosa, o que você tem feito que te dá brilho no olhar? Bom, eu gosto muito de projetos que mexam com pessoas, né? Então, eu me orgulho de entregas de crescimento do time. Então, por exemplo, em 2023 eu pude promover 2 pessoas do time para superintendentes. Isso, para mim, me traz muito orgulho. Meu olho brilha quando eu falo que eu estou conseguindo levar o time para onde faz sentido e reconhecer pessoas. E ter feito um trabalho de preparação do time, de influência para o time, de inspiração para o time, para que o time chegue. Então, quando eu consigo fazer esses movimentos de pessoas que impactam várias pessoas, eu amo. Então, eu fiz isso em 2023, já fiz várias vezes, mas o de 2023 tá marcadinho aqui no meu coração. E em termos de tecnologia, a gente está agora tirando o mainframe. É o último mainframe da B3, mas é um projeto que a gente não simplesmente fez um downsizing, né? Então, a gente reescreveu a jornada do cliente. Então, ter sentado com os clientes, repensado a jornada, desenhado como. Então, a gente desenhou de uma tal forma o sistema, as novas plataformas, de tal forma que o cliente fosse migrando sem impacto. Então, ele teve um pequeno impacto no começo e depois ele não sente mais nada, e a gente continua migrando. Então, foi de uma forma transparente, e é um projeto de 3 anos e meio. E ele está sendo concluído agora. É um case, porque é de transformação digital de uma unidade inteira. Então, é um dos projetos que eu me orgulho também. De vários que a gente fez aqui, mas é um deles que eu me orgulho também. E aí, a gente está chegando nas nossas perguntas finais. A gente queria saber de uma história marcante, um momento, assim,
que teve um impacto na sua vida e na sua carreira durante esse período aqui que você tem atuado no mercado de capitais? Como que algum acontecimento? Eu acho que teve alguns momentos, assim, né? Eu me lembro quando a gente teve vários circuit breakers, né, no mesmo período. Então, foi um momento, não foi um dia só, mas teve um período bastante tenso de B3, né? Que a gente, na verdade, de mercado, a B3 não teve nenhum problema técnico, mas um momento de mercado que me marcou bastante aquele momento, de insegurança, pro mercado, né? O que vai acontecer, qual é o futuro, o que está acontecendo. Então, eu me lembro daquele momento, me marcou muito. Não foi exatamente um momento feliz, né? Mas foi um momento marcante. Momentos felizes, geralmente me traz, assim, grandes entregas, né? Então, grandes entregas que a gente fez, ou conquistas que o time faz, que a gente consegue entregar. A minha promoção foi um dia muito feliz, que eu me lembro. Enfim, são sempre ligados a grandes entregas, ou promoção de pessoas, enfim, é sempre nessa linha. E para finalizar, a gente queria saber para você qual é a importância da preservação, da divulgação das memórias do mercado de capitais, um pouco assim do que a gente está fazendo aqui com o programa de História Oral, de recolher o seu relato. Você acha isso interessante? Qual que é a sua visão? Quando vocês me convidaram para fazer isso, eu fiquei encantada. Aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito esse hábito, né, de cultivar a memória, guardar a memória, expor a memória. E eu acho fundamental, porque assim, se a gente não aprende com o passado, se a gente não usar o passado como insumo para o futuro, para o presente principalmente, a gente pode errar de novo. A gente pode pegar um caminho que não foi bom já. Então, é fundamental, na minha opinião, a gente preservar a memória, a gente cuidar da memória, né? Fazer chegar nas pessoas. Então, essa iniciativa eu achei, assim, espetacular e eu acho que ela tem que continuar, né? Independente de quanto tempo isso vai estar... Porque às vezes as coisas ficam velhas, o assunto fica velho, mas independente disso, a memória está lá, né? O aprendizado está lá, porque sempre na memória tem um aprendizado. Tem a experiência, né? Que eu acho que sem a experiência... Porque você pode ler 5 livros. Você vai aprender um monte em 5 livros. Mas será que a experiência não vai agregar aqui uma coisa muito maior? Né? De alguém que já passou alguma coisa, já sentiu alguma coisa, já fez alguma coisa? Então, eu acho fundamental. Espetacular. Parabéns. Obrigada, Elaine. Em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação, as suas contribuições para o programa de História Oral. Eu que agradeço o convite, super lisonjeada. Obrigada. Obrigada.